Senhor meu Deus, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, como uma filha que precisa ser abraçada por dentro. Antes de qualquer palavra, eu peço que a pessoa que está ouvindo esta oração não desligue, não saia, não desista no meio do caminho, porque muitas vezes a mudança que tanto buscamos começa quando decidimos permanecer mais um pouco na presença do Senhor. Pai amado, visita agora cada vida que chegou até aqui cansada, preocupada, cheia de pensamentos, com a alma apertada e o coração pedindo socorro em silêncio. Que esta oração entre como luz nos lugares escuros da mente, como paz nos lugares agitados do peito, como resposta nos lugares onde só havia pergunta. Eu oro como mulher de fé, como alguém que sabe que o Senhor não abandona quem clama, e peço que cada palavra seja guiada pelo Teu Espírito. Não quero falar apenas para preencher o tempo. Eu quero que a Tua presença fale através desta oração. Senhor, se existe alguém ouvindo com lágrimas presas, com medo do amanhã, com culpa pelo passado, com uma dor que não consegue explicar, toca agora. Toca de um jeito simples, profundo e verdadeiro. Que essa pessoa sinta que não está sozinha. Que ela perceba que o Senhor viu tudo, ouviu tudo, sabe de tudo, e mesmo assim continua chamando pelo nome. Meu Deus, eu te peço, muda algo dentro de nós enquanto ouvimos até o fim. Muda o olhar, muda a respiração, muda a forma de reagir, muda aquilo que estava endurecido, cura aquilo que estava ferido, acalma aquilo que estava fora de controle. Nós não queremos sair desta oração da mesma forma que entramos. Nós não queremos apenas escutar palavras bonitas. Nós queremos ser alcançados pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua direção. Por isso, Pai, eu entrego cada minuto desta oração em Tuas mãos. Que o ambiente onde esta pessoa está seja coberto pela Tua presença. Que toda ansiedade perca força, que todo peso comece a ser retirado, que toda tristeza encontre consolo, que toda confusão receba clareza. Senhor, se esta vida estava se sentindo distante de Ti, aproxima agora. Se estava fria por dentro, reacende. Se estava sem esperança, levanta. Se estava sem forças, sustenta. Eu declaro em oração que nenhuma distração vai roubar este momento. Nenhuma preocupação vai calar esta entrega. Nenhum pensamento negativo vai ser maior que a voz do Senhor falando ao coração. Pai, ensina-nos a ouvir, ensina-nos a descansar, ensina-nos a permanecer. Porque quando permanecemos em Ti, algo muda por dentro antes mesmo de mudar por fora. E é essa mudança que nós buscamos agora. Uma mudança que nasce no secreto, que começa silenciosa, mas transforma tudo. Senhor, recebe esta oração como um clamor sincero. Recebe a vida de quem está ouvindo. Recebe a casa, a família, os planos, os medos, as feridas e as esperanças. Eu peço que cada pessoa respire fundo neste momento e entenda: Deus ainda está aqui. Deus ainda cuida.
Deus ainda restaura. Deus ainda abre caminhos. Deus ainda fala no silêncio. E Deus ainda transforma corações quebrados em testemunhos vivos da sua bondade. Amém. Meu Pai, continua conosco nesta oração e não nos deixe sair da Tua presença. Eu também peço, Senhor, que quem chegou aqui por acaso descubra que nada é por acaso quando o coração encontra a Tua presença. Talvez a pessoa tenha clicado sem entender. Talvez tenha começado a ouvir enquanto fazia outra coisa. Talvez esteja com o celular na mão e o peito cheio de perguntas. Mas eu creio que o Senhor usa momentos simples para tocar lugares profundos. Que esta oração seja um ponto de virada interior. Que a pessoa não espere sentir algo grandioso para crer que o Senhor está agindo. Muitas vezes a tua obra começa como uma brisa suave, como uma calma pequena, como uma lágrima que desce sem dor, como um alívio que ninguém consegue explicar. Pai, que essa suavidade venha agora, que os pensamentos que estavam gritando comecem a se aquietar, que a alma pare de correr atrás de respostas que só o tempo revelará. E o coração aceite ser cuidado, Senhor. Eu renuncio nesta oração todo desespero, toda pressa que machuca, toda cobrança que sufoca, toda lembrança que tenta prender a pessoa no mesmo lugar. Eu peço que uma nova disposição nasça por dentro. Disposição para confiar, para respirar, para recomeçar, para ouvir a Tua voz e para acreditar que ainda existe vida depois dessa fase. Que o Senhor retire o peso dos ombros, mas também ensine essa pessoa a não pegar de volta aquilo que já entregou. Ensina, Pai, a descansar sem medo, a esperar sem perder a fé, a caminhar sem se comparar e a viver. Pai querido, agora eu peço que o Senhor entre nos lugares mais profundos do nosso interior, naqueles lugares que ninguém vê, ninguém entende e muitas vezes nem nós conseguimos explicar. Existem dores que não aparecem no rosto. Existem lutas que não são contadas para ninguém. Existem pensamentos que chegam de madrugada e fazem a alma se sentir pequena. Mas diante do Senhor nada fica escondido. O Senhor conhece a lágrima que caiu em silêncio, conhece a palavra que feriu, conhece a decepção que deixou marcas, conhece o cansaço que não é apenas do corpo, mas da alma. Por isso eu oro, Deus amado, visita cada coração que está ouvindo agora e começa uma obra por dentro. Retira a sensação de abandono, retira a impressão de que tudo acabou. Retira o medo de não conseguir vencer. Retira essa voz interior que insiste em dizer que a pessoa não é suficiente, que não vai dar certo, que ninguém se importa, Senhor. Calar essa voz é algo que só a Tua presença consegue fazer de verdade. Que a Tua voz seja maior, mais doce e mais firme, dizendo: filha, filho, eu estou contigo. Eu não te deixei. Eu estou trabalhando no que você consegue ver. Meu Deus,
Muda a forma como essa pessoa enxerga a própria história. Talvez ela tenha olhado apenas para as perdas, para os atrasos, para os erros e para as portas fechadas. Mas hoje eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dela para perceber que houve livramentos escondidos, cuidado invisível, proteção nos detalhes, sustento quando as forças pareciam acabar. Pai, transforma a dor em aprendizado, sem deixar que a pessoa fique presa ao sofrimento. Transforma as feridas em maturidade, sem permitir que o coração endureça. Transforma a espera em confiança, sem deixar a ansiedade dominar. Senhor, eu peço uma mudança dentro da mente, uma mudança dentro das emoções, uma mudança dentro da fé. Que todo pensamento acelerado encontre descanso, que toda culpa seja entregue aos teus pés. Que toda vergonha seja coberta pela tua misericórdia, que toda insegurança seja confrontada pelo teu amor. O Senhor não olha para nós com desprezo, o Senhor olha com graça. O Senhor não se aproxima para esmagar, o Senhor se aproxima para curar. E nesta oração nós recebemos essa cura, recebemos a paz que não depende de notícia boa, a força que não depende de aplauso, a esperança que não depende de circunstância favorável. Recebemos a certeza de que, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua sendo Deus. Pai, que esta pessoa pare de se cobrar tanto, que ela entenda que não precisa carregar o mundo nas costas, que ela não precisa fingir que está bem o tempo inteiro, que ela pode chorar na tua presença, pode falar sem medo, pode entregar sem vergonha, pode descansar sem culpa. O Senhor é abrigo, não acusação. O Senhor é colo, não abandono. O Senhor é direção, não confusão. E agora, com fé, eu peço, renova o interior de quem está ouvindo. Renova a vontade de viver com esperança, de levantar amanhã com mais calma, de olhar para a vida sem desespero, de seguir, mesmo sem ter todas as respostas. Que algo mude dentro dessa pessoa enquanto ela escuta, que uma paz diferente comece a nascer, que uma força suave volte ao coração, que uma luz pequena, mas verdadeira, apareça onde antes parecia só noite. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está agindo aqui. Senhor, eu peço que o teu amor alcance também quem se sente culpada por não estar tão forte quanto gostaria. Existem dias em que a pessoa ora e parece não sentir nada. Existem dias em que ela sabe o que é certo, mas ainda assim se sente fraca. Existem dias em que ela quer confiar, mas o medo fala alto. Pai, que ela não transforme a própria fragilidade em acusação contra si mesma. Que ela entenda que o Senhor não despreza um coração cansado. O Senhor não abandona alguém porque teve uma crise, porque chorou, porque se sentiu perdido, porque não soube o que fazer. O Senhor se aproxima com cuidado, o Senhor levanta com paciência, o Senhor trata a ferida sem humilhar quem está ferido. Por isso, nesta hora, eu peço que toda autocobrança pesada seja quebrada, que essa pessoa pare de repetir dentro de si palavras que o Senhor nunca disse. O Senhor não disse que ela não tem jeito, o Senhor não disse que acabou, o Senhor não disse que ela precisa vencer tudo sozinha.
diz: vem a mim, eu te darei descanso. Então, que esse descanso seja recebido agora, não como teoria, mas como experiência interior. Que o peito desacelere, que os olhos encontrem esperança, que a mente aceite a verdade de que cuidado de Deus é maior que o caos de um momento. E que, ao continuar ouvindo, essa vida seja fortalecida sem perceber, como uma raiz recebendo água no secreto. Que a pessoa que está ouvindo agora consiga parar de lutar contra si mesma, que ela aceite ser cuidada por Deus, sem precisar Senhor, eu me lembro de tantas histórias da Tua palavra que mostram que o Senhor se aproxima de quem ninguém percebe. Eu me lembro da mulher que tocou nas vestes de Jesus com fé, mesmo depois de anos de sofrimento, mesmo depois de muitas tentativas, mesmo depois de se sentir sem saída. Ela não chegou gritando para chamar atenção. Ela chegou com uma esperança pequena, mas verdadeira. E aquele toque mudou tudo, Pai. Que essa oração seja como aquele toque de fé. Talvez a pessoa que está ouvindo agora esteja cansada de tentar, cansada de explicar, cansada de esperar, cansada de parecer forte. Talvez ela esteja pensando: será que Deus ainda olha para mim? Será que Deus ainda pode mudar alguma coisa dentro de mim? E eu oro, Senhor, para que a resposta chegue agora ao coração dela. Sim, o Senhor olha. Sim, o Senhor pode. Sim, o Senhor se importa. Jesus parou por causa de uma fé escondida no meio da multidão. Então eu creio que o Senhor também pode parar agora, para alcançar uma vida que está ouvindo esta oração em silêncio. Pai, toca onde ninguém conseguiu tocar, cura onde palavras humanas não chegaram, levanta onde conselhos não foram suficientes. Muda o que precisa ser mudado, sem ferir, sem confundir, sem esmagar. Muda com amor, muda com paciência, muda com presença. Meu Deus, quantas pessoas seguem vivendo por fora, mas por dentro se sentem quebradas. Quantas continuam trabalhando, cuidando da casa, resolvendo problemas, sorrindo quando precisam sorrir, mas carregando um vazio que pesa. Que hoje esse vazio seja visitado pela Tua graça. Que o coração perceba que não precisa mais sobreviver sozinho. Senhor Jesus, assim como disseste àquela mulher que a fé dela a havia salvado e que ela podia ir em paz, eu peço que essa mesma paz alcance quem está ouvindo. Que a pessoa receba paz para o passado, paz para o presente, paz para o futuro, paz para aceitar o que não pode mudar, coragem para mudar o que precisa ser mudado e sabedoria para não se perder no caminho. Pai, se houve rejeição, cura. Se houve abandono, acolhe. Se houve traição, restaura. Se houve perda, consola. Se houve medo, fortalece. Se houve pecado, perdoa e conduz a uma vida nova. O Senhor não é Deus de metade. O Senhor restaura por inteiro, no tempo certo, do jeito certo, com uma profundidade que só o céu conhece. Eu peço que toda lembrança dolorida que ainda domina o coração perca poder agora. Que essa pessoa não seja mais refém do que aconteceu. Que ela não viva repetindo dentro de si as mesmas palavras que a feriram.
Que ela não se defina pela pior fase, pelo pior erro, pela pior queda ou pela pior notícia. Em Cristo existe recomeço, em Cristo existe caminho, em Cristo existe vida. E nesta oração nós seguramos essa verdade com fé. Senhor, coloca uma nova convicção dentro desta alma. Eu ainda posso recomeçar, eu ainda posso ser curada, eu ainda posso ter paz, eu ainda posso sentir Deus perto, eu ainda posso ver dias melhores. Que essa convicção não seja apenas emoção de um momento, mas uma semente plantada profundamente. E que, ao ouvir até o fim, essa pessoa sinta que algo realmente começou a mudar dentro dela. Não por força humana, mas pela tua presença. Senhor, a história daquela mulher nos lembra que uma atitude de fé pode nascer, mesmo em alguém muito cansado. Ela não tinha todas as respostas, mas decidiu se aproximar de Jesus. E hoje eu peço que quem está ouvindo também se aproxime do jeito que consegue, com a fé que tem, sem tentar parecer perfeita, Pai. Recebe a oração fraca, recebe a voz embargada, recebe o silêncio de quem não consegue formar frases, recebe o coração que só sabe dizer: Deus, me ajuda. O Senhor entende Suspiros, o Senhor entende lágrimas, o Senhor entende pausas, o Senhor entende quando a alma não consegue explicar. Que essa pessoa não adie mais o encontro com o Senhor, por achar que precisa estar arrumada por dentro. É na presença de Jesus que a vida se reorganiza. É tocando em Jesus que a esperança volta. É ouvindo a voz do Mestre que a vergonha perde força. Pai, que todo sentimento de indignidade caia agora. Que a pessoa compreenda que a graça não é prêmio para quem nunca errou, é socorro para quem precisa ser restaurado. Que esta oração seja um convite para se aproximar mais, para abrir mais o coração, para permitir que o Senhor alcance até aquilo que estava escondido por medo. E que a fé, mesmo pequena, seja suficiente para começar uma grande mudança. Pai, eu peço que essa fé cresça durante cada minuto. Que ela não seja uma emoção passageira, mas uma entrega sincera. Que quem está ouvindo consiga dizer por dentro: Jesus, eu me aproximo de ti agora. Eu não tenho tudo resolvido, mas eu te entrego tudo. Eu não entendo tudo, mas eu confio. Eu não consigo sozinha, mas contigo eu posso dar mais um passo. Que toda vergonha que impedia a aproximação seja retirada agora. Que todo pensamento de distância seja vencido pela certeza de teus amor. Meu Deus, eu oro agora por uma limpeza profunda no coração. Uma limpeza que não se vê com os olhos, mas que a alma sente. Limpa, Senhor, tudo aquilo que ficou acumulado por causa das decepções, das pressões, das preocupações e das palavras duras que foram ouvidas ao longo do caminho. Limpa o medo de tentar de novo. Limpa o medo de confiar. Limpa a comparação que rouba a alegria. Limpa a sensação de estar atrasada na vida. Limpa o peso de querer controlar tudo. Limpa a tristeza que chega sem avisar. Limpa a irritação escondida, o desânimo silencioso, a vontade de desistir de sonhos que o Senhor ainda não mandou enterrar. Pai, que esta pessoa entenda que mudança interior não significa nunca sentir dor,
mas significa não deixar a dor governar. Significa entregar o coração nas mãos certas. Significa permitir que a tua paz organize aquilo que estava bagunçado por dentro. Senhor, entra na mente de quem está ouvindo e coloca ordem nos pensamentos. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia culpa, traz perdão. Onde havia medo, traz confiança. Onde havia pressa, traz descanso. Onde havia tristeza, traz consolo. onde havia dureza, traz sensibilidade. Onde havia frieza espiritual, reacende a fé. Eu peço que toda palavra desta oração seja como água sobre uma terra seca. Que o coração não se feche, que a alma não resista, que a pessoa não pense que não merece ser tocada por ti. Ninguém chega à tua presença porque é perfeito. Nós chegamos porque precisamos. E hoje nós precisamos, Senhor. Precisamos da tua direção para não tomar decisões movidas por dor. Precisamos da tua calma para não responder com raiva. Precisamos da tua sabedoria para não insistir em caminhos que nos afastam da paz. Precisamos do teu amor para aprender a olhar para nós, mesmo com mais misericórdia. Que o clima espiritual seja renovado, que haja paz nos cômodos, paz nos relacionamentos, paz na mesa, paz no descanso, paz nas pequenas decisões do dia. Que a tua presença seja percebida nos detalhes. Senhor, quando essa pessoa terminar esta oração, que ela não volte para a mesma forma de pensar. Que ela perceba que pode respirar com mais leveza, que pode entregar o que não consegue resolver, que pode confiar que o Senhor não se perdeu no meio da história. Meu Deus, eu peço que toda ansiedade sobre o futuro seja colocada diante de ti. O futuro não está nas mãos do medo. O futuro não está nas mãos das pessoas. O futuro não está nas mãos da confusão. O futuro está nas tuas mãos. E quando essa verdade desce da cabeça para o coração, algo muda. A alma para de correr por dentro. O peito encontra descanso. A fé volta a ficar de pé. Senhor, sustenta quem está fraco, abraça quem está ferido, guia quem está confuso, fortalece quem está se sentindo sozinho. Que ninguém termine este momento sem sentir pelo menos uma pequena chama de esperança reacendendo dentro de si. Porque onde o Senhor entra, a noite não vence para sempre. Pai, eu peço ainda que essa limpeza interior alcance as palavras que ficaram presas. Existem conversas que nunca aconteceram, pedidos de desculpa que não vieram, explicações que faltaram, despedidas que doeram, silêncios que confundiram. Mas o Senhor pode trazer cura, mesmo quando a outra pessoa não volta, mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando a situação não se resolve do jeito esperado. Por isso eu entrego ao Senhor toda a necessidade de fechamento, toda pergunta que ainda machuca, todo porquê que pesa no peito. Que essa pessoa não fique presa, esperando que a
essa dor para só então começar a sarar. O Senhor reconhece, o Senhor viu, o Senhor sabe. E quando Deus valida uma dor, a alma encontra força para seguir. Pai, ensina essa pessoa a liberar o que não pode carregar mais. Não como quem finge que nada aconteceu, mas como quem escolhe não deixar a ferida dirigir o futuro. Que o perdão, quando for necessário, seja um caminho de liberdade, não uma obrigação sem cura. Que a paz venha com verdade, com sabedoria e com proteção emocional. E que, pouco a pouco, o coração volte a se sentir seguro na tua presença. Senhor, que essa limpeza interior também alcance a forma como essa pessoa fala consigo mesma. Troca a frase "eu não consigo" por "Deus me fortalece". Troca "não tem jeito" por "Deus ainda pode fazer". Troca "eu estou só" por "o Senhor está comigo". Troca "acabou" por "Deus sabe recomeçar". Que nó das palavras crie uma nova direção dentro do coração. Que essa pessoa aprenda a não alimentar conversas internas que a destroem. Que ela reconheça quando um pensamento não vem de ti. Escolha substituí-lo por verdade, oração e descanso. Pai, firma o coração em promessas simples. Pai amado, neste momento eu peço que o Senhor nos ensine a permanecer até o fim. Não apenas neste vídeo, mas nos processos da vida. Muitas vezes nós queremos respostas rápidas, mudanças imediatas, soluções visíveis. Mas o Senhor também trabalha enquanto esperamos, enquanto respiramos fundo, enquanto escolhemos confiar mesmo sem entender tudo. Então eu oro para que esta pessoa receba perseverança. Não uma perseverança pesada, cheia de cobrança, mas uma perseverança sustentada pela graça. Que ela não desista de si mesma, que ela não desista da fé, que ela não desista da paz, que ela não desista de buscar o Senhor. Pai, talvez ela tenha começado muitas coisas e parado no meio porque se sentiu incapaz, julgada, cansada ou sem apoio. Mas hoje eu peço que o Senhor fortaleça o interior dela para continuar com mais sabedoria. Que ela aprenda a dar passos pequenos, mas firmes. Que ela não despreze os recomeços simples. Que ela entenda que grandes mudanças muitas vezes começam em decisões discretas. Orar mais um pouco, perdoar um pouco mais, descansar sem culpa, dizer não quando precisa, procurar ajuda quando necessário, fugir daquilo que enfraquece a alma, alimentar a fé com palavras de vida. Senhor, coloca disciplina com leveza, coragem com humildade, fé com equilíbrio e esperança com verdade. Que essa pessoa não confunda fé com fingir que está tudo bem. A verdadeira fé também chora, mas chora olhando para Deus. A verdadeira fé também sente medo, mas não entrega o controle ao medo. A verdadeira fé também se cansa, mas encontra descanso no Senhor. Por isso, Pai, eu peço que o coração de quem está ouvindo seja reposicionado. Sai do lugar da derrota e entra no lugar da confiança. Sai do lugar da culpa e entra no lugar do arrependimento sincero e da graça. Sai do lugar da ansiedade e entra no lugar da entrega. Sai do lugar da comparação e entra no lugar da identidade. Sai do lugar da solidão e entra na certeza de que o Senhor está presente. Meu Deus,
que algo mude dentro desta pessoa de forma tão real que ela perceba nos próximos minutos, nas próximas horas e nos próximos dias. Que ela perceba quando reagir com mais calma. Que ela perceba quando conseguir dormir com menos peso. Que ela perceba quando escolher não alimentar pensamentos que antes a dominavam. Que ela perceba quando sentir vontade de orar outra vez. Que ela perceba quando o coração disser: eu não estou curada de tudo ainda, mas eu não estou mais no mesmo lugar. Senhor, isso já é sinal da tua obra. Continua trabalhando, continua moldando, continua ensinando, continua sarando. E que cada parte dessa mudança seja protegida. Que nenhuma palavra negativa arranque a semente que o Senhor está plantando. Que nenhuma crítica apague a chama que está nascendo. Que nenhuma lembrança antiga coloque essa pessoa de volta no mesmo ciclo de dor. Pai, cobre a mente, cobre o coração, cobre os sentimentos, cobre as decisões. Eu declaro em oração que o Senhor está levantando uma vida mais firme por dentro, mais sensível à tua voz, mais consciente do próprio valor e mais disposta a caminhar com fé. Que esta não seja apenas uma oração ouvida, mas um encontro com a tua presença. E que esse encontro marque o interior de quem ficou até aqui. Senhor, eu peço também que a perseverança venha acompanhada de discernimento. Que essa pessoa saiba continuar no que vem de ti, mas também saiba parar diante daquilo que destrói a paz. Que ela não chame de fé a teimosia que a machuca, nem chame de desistência a decisão sábia de se afastar do que faz mal. Cada escolha mostra o que deve permanecer e o que precisa ser entregue. Mostra as amizades que fortalecem e as influências que enfraquecem. Mostra os hábitos que aproximam da luz e os hábitos que puxam para a escuridão da tristeza, da comparação e do medo. Que essa mudança por dentro também apareça nas pequenas atitudes. No jeito de falar, no jeito de descansar, no jeito de cuidar do corpo, no jeito de escolher pensamentos, no jeito de buscar a tua presença antes de tomar decisões importantes, Pai. Que a pessoa compreenda que ela não precisa mudar tudo em um dia, mas precisa permitir que o Senhor comece hoje. Hoje uma semente, hoje uma entrega, hoje uma oração sincera, hoje uma escolha diferente. E amanhã, com a tua graça, mais um passo. Assim a alma vai sendo reconstruída, não pela pressão, mas pela presença. Mostra os hábitos que aproximam da luz e os hábitos que puxam para a escuridão da tristeza, da comparação e do medo. Que essa mudança por dentro também apareça nas pequenas atitudes, no jeito de falar, no jeito de descansar, no jeito de cuidar do corpo, no jeito de escolher pensamentos, no jeito de buscar a tua presença antes de tomar decisões importantes. Pai, ensina essa permanência simples e forte. Que essa permanência gere frutos visíveis. Mais paciência nas respostas, mais paciência nas escolhas, mais paciência nas respostas, mais paciência. Pranto o coração quer se fechar. Pai, ensina essa permanência simples e forte. Que essa permanência gere frutos visíveis, mais paciência. Senhor meu Deus, chegamos à parte final desta oração. Com gratidão, reverência e fé. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui.
Obrigada porque cada palavra foi colocada diante de ti. Obrigada porque, mesmo quando não sentimos tudo de imediato, podemos crer que o Senhor trabalha de maneira profunda e fiel. Agora eu peço que o Senhor cele tudo que foi orado. Sela a paz, sela a cura, sela a força, sela a esperança, sela a decisão de não voltar para os mesmos pensamentos que feriam, sela a coragem de viver um dia de cada vez, com o coração mais perto de ti. Pai, que a pessoa que ouviu até o fim não termine apenas dizendo que foi bonito, mas percebendo que algo foi tocado dentro dela. Que ela sinta vontade de respirar diferente, de pensar diferente, de se tratar com mais misericórdia, de confiar mais no Senhor e de caminhar sem carregar pesos que nunca foram dela. Meu Deus, eu entrego o passado desta pessoa nas tuas mãos. Aquilo que ela não pode mudar, que seja curado. Aquilo que ela precisa aprender, que seja ensinado com amor. Aquilo que precisa ser deixado. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. Deixado para trás, que seja solto com coragem. Eu entrego o presente desta pessoa nas tuas mãos. Que hoje ela receba paz para fazer o que precisa ser feito, sabedoria para falar o que precisa ser falado e força para não se perder no meio das pressões. Eu entrego o futuro desta pessoa nas tuas mãos. Que ela não viva com medo do que ainda nem aconteceu. Que ela confie que o Senhor já está lá, preparando caminhos, fechando portas perigosas, abrindo portas certas, guardando a alma e conduzindo cada passo. Senhor, abençoa esta casa, esta família, este coração, este corpo, esta mente e esta jornada. Que todo peso desnecessário caia agora. Que toda mentira que dizia que a pessoa estava sozinha seja quebrada. Que toda tristeza que parecia sem fim
encontre consolo no teu amor. Que toda ansiedade seja confrontada pela paz de Cristo. Que toda fraqueza seja fortalecida pela tua presença. Pai, eu oro como uma mulher que crê. Quem permaneceu até o fim, não permaneceu por acaso. Existe uma semente sendo plantada. Existe um chamado para voltar a respirar com fé. Existe uma nova forma de olhar para a vida nascendo no secreto. E eu peço que essa semente cresça, que amanhã ela continue viva, que nos dias difíceis ela continue firme, que nos momentos de dúvida ela seja lembrada. Senhor, acompanha cada pessoa depois que esta oração terminar. Fala no silêncio, guia nas decisões, guarda durante a noite ou durante o dia, conforme o momento em que ela estiver ouvindo. E se esta oração tocou este coração, que essa pessoa compartilhe com alguém que também precisa ser fortalecido, porque uma palavra de fé pode alcançar quem está quase desistindo por dentro. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te entregamos tudo. Que a mudança comece dentro de nós e transborde para nossas atitudes, nossa casa, nossa fé e nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, eu recebo a tua paz, eu descanso no teu amor. E eu creio que o Senhor já começou uma obra linda dentro de mim. Amém. Pai, eu peço que esta oração continue ecoando depois do último amém. Que, quando a pessoa voltar para a rotina, ela se lembre de uma frase, de uma sensação, de uma certeza: Deus está comigo. Que essa certeza acompanhe o trabalho, os estudos, a casa, a cozinha, o quarto, a estrada, o silêncio e as conversas difíceis. Que a pessoa não procure a tua presença apenas quando tudo estiver desabando, mas aprenda a caminhar contigo todos os dias, Senhor. Forma dentro dela uma fé simples e constante, uma fé que não depende de emoção alta, mas de confiança verdadeira. Que ela saiba agradecer pelos pequenos sinais, pelas pequenas forças, pelos pequenos alívios, porque muitas vezes são essas pequenas luzes que anunciam uma grande restauração. Eu também oro por quem vai compartilhar esta oração. Que essa pessoa seja instrumento de consolo, que uma vida seja alcançada, que uma família seja tocada, que alguém que estava precisando de uma palavra encontre este momento no tempo certo. E que todo fruto desta oração seja para a tua glória, porque só o Senhor cura por dentro de maneira completa. Que o último amém não seja um ponto final, mas um começo de mais oração, mais paz, mais cuidado interior, mais fé nas pequenas coisas e mais confiança no Deus que nunca chega atrasado. Senhor, leva esta pessoa pela mão, que ela encerre este momento com o coração mais leve, a mente mais clara e a alma lembrando que o Senhor continua perto. E que, quando esta pessoa se deitar ou se levantar depois desta oração, ela sinta que